Dando continuidade ao nosso vídeo do DP de A a Z, vamos falar agora do tema seguro-desemprego. Seguro-desemprego, pessoal, é algo que muita gente se agarra com todas as forças ali quando o momento aperta, né? Quando a coisa aperta, que é no momento que você é desligado da empresa. Não quando você pede demissão, mas sim quando você é demitido da empresa. Não por justa causa também. Tem que ser sem justa causa. Quando você é demitido sem justa causa, você faz jus ao seguro-desemprego dependendo do número de meses para o qual você já trabalhou. E caso seja a segunda ou terceira vez que você esteja pegando o seguro-desemprego, você tem algumas carências ali a cumprir, tá? Então eu não vou entrar muito nesses detalhes, não vou falar também dos valores do seguro-desemprego, mas ele basicamente tem essa finalidade, que é dar uma segurança para o empregado nesse momento tão difícil, que é quando ele acabou sendo desligado do emprego, que ele tem um período ali, um período que ele possa utilizar esse valor para se sustentar enquanto ele procura uma nova colocação no mercado de trabalho. Isso é bem importante, apesar de que muita gente aí acaba fraudando, né? A gente sabe que muita gente frauda, simula rescisão, ia pedir demissão e acaba pedindo para ser demitido só para pegar e sacar fundo de garantia e receber seguro-desemprego. Isso aí não é muito legal, pessoal. Na verdade não é nada legal, né? Além disso é ilegal, né? Falando com todas as letras, isso é ilegal. Isso é considerado como uma fraude, né? Uma rescisão fraudulenta. Então tem que tomar bastante cuidado aí, porque se você estiver praticando isso, você pode ser punido em algum momento, tá? Vamos falar também dos nossos serviços externos. Serviço externo, pessoal, eu gostaria de falar de duas modalidades que existem. Uma delas é aquele trabalhador que ele vem para a sua empresa, bate o ponto dele, realiza alguns serviços externos, volta para a sua empresa, bate o ponto e vai para casa, tá? Então esse cara, ele é considerado como um trabalhador normal que pratica serviços externos, mas ele consegue voltar, consegue registrar, ele tem a obrigação de iniciar na sua empresa e retornar à sua empresa. Já existe uma outra modalidade que é prevista lá no artigo 62 da CLT, inciso 1, no caso, que é os trabalhadores em atividades externas. Esses trabalhadores em atividades externas, que você configurá-lo como artigo 62, inciso 1 da CLT, são os trabalhadores que você diz assim, olha, você vai trabalhar para mim, mas só externamente, não vai trabalhar dentro da empresa, você vai trabalhar externo, você vai visitar clientes, você vai fazer isso, você vai vender, você vai fazer o que você precisar, mas você tem que cumprir algumas coisas aí, menos horário. Você cumpre meta, você cumpre número de visitas, número de vendas, qualquer coisa assim que você possa determinar, mas não horário. Então você não exige que ele vá na sua empresa primeiro para registrar o ponto, para pegar, por exemplo, alguma papelada, alguma coisa, e que ele tenha que voltar no final do dia apresentar algum relatório ou entregar as ordens de serviço assinadas, alguma coisa assinada pelos clientes, nada disso, que de onde ele estiver ele pode ir direto para casa. E se não tiver nenhuma forma realmente de oferir jornada, por exemplo, ele utiliza um veículo próprio, e nesse veículo, no veículo próprio não, desculpa, ele utiliza o veículo da empresa para isso, né? E esse veículo da empresa ele termina o trabalho, ele vai, como ele tem que continuar na rua, ou ele segue regiões, alguma coisa assim, esse veículo, ele fica direto com o veículo da empresa, então, para realizar o trabalho. Por isso que não é salário in natura, é para realizar o trabalho. E neste caso, ele por algum motivo, ele tem GPS, você determinou que fosse colocado um GPS naquele veículo. Então, com o GPS aí já é um problema, pessoal, porque esse empregado pode pleitear na justiça que por meio do GPS, se houver alguma forma ali de auferir jornada, por exemplo, o GPS consegue calcular mais ou menos e registrar de onde até onde. Ele foi do cliente tal até o cliente tal, ele levou tantas horas e depois ele voltou para casa em tal horário. Então você consegue auferir jornada, e se ele comprovar que ele realizava uma jornada superior ao limite legal, por exemplo, superior a 8 horas, trabalhava 10 horas por dia, ele pode então pleitear 2 horas extras ali por dia, né?
e isso seria periciado os relatórios do GPS para realmente aferir se existia como controlar uma jornada dele. Então, quem for fazer um enquadramento de empregado como artigo 62, inciso 1, que é serviços externos, tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de coisa. A mesma coisa se ele tiver previamente, o empregador tem conhecimento dos horários que ele tem que estar em cada cliente. Então ele vai ter que estar tal hora num cliente, tal hora no outro cliente, o último cliente dele é às 18 horas, e depois disso ele marca lá a hora que encerrou o atendimento, a hora que ele saiu, ou ele marca no controle do veículo a hora que ele terminou de usar o veículo, ele marca quando ele começa a usar o veículo. Isso aí é complicado ali porque dá para oferir jornada, tá, pessoal? Então isso aí pode ser um risco ali para a empresa. Então tomem cuidado, só enquadrem no artigo 62, inciso 1 se realmente não tiver como controlar. Deem sempre preferência de controlar a jornada do trabalhador externo. Sobreaviso é algo também parecido com o serviço externo, tá? O sobreaviso é quando o empregado ele cumpriu a jornada dele dentro da empresa e ele vai para casa. Só que a empresa tem algumas necessidades ali que podem surgir fora do horário de trabalho. E esse empregado pode vir a ser chamado para realizar algum tipo de trabalho, né? Então, quando ele é obrigado a ficar, digamos, de plantão, esperando, eu estou em casa, mas eu não posso ir num casamento, eu não posso ir para a cidadezinha do lado, para uma festa, eu não posso ir beber, eu não posso fazer mil e uma coisa, né? Então, nesse caso, quando ele está com alguma obrigação, se o telefone tocar, o celular que a empresa me deu, se tocar, eu tenho que atender. E se eu não atender, o que acontece? Eu sou punido, eu vou ser advertido, eu posso ser suspenso, posso ser demitido. Então é obrigado a atender e é obrigado a ir lá se acontecer alguma coisa e te chamarem, você é obrigado. Então se existem essas obrigações fora do horário de trabalho, que ele possa ser chamado, ele tem que resolver alguma coisa, isso pode se caracterizar então uma jornada de sobreaviso. Então o ideal nesses casos é que a empresa pague plantões de sobreaviso, jornada de sobreaviso. E como que funciona o pagamento dela? O pagamento é assim, pessoal, é 1/3 do valor da hora. Então se ele ganha, por exemplo, R$10 por hora, do sobreaviso ele vai ganhar R$3,33, tá? 1/3 de R$10. E se acontecer, se ele for chamado para isso, ele vai ficar lá no sofá assistindo novela, esperando se alguém chamar. Mas se ele for chamado, o que acontece? Ele tem que ir até a empresa. Aí para de contar o sobreaviso, ele realiza o trabalho, aí começa a contar a hora extra, ele realiza todo o trabalho, termina o trabalho, para de contar a hora extra e volta a contar o sobreaviso. O ideal é que isso seja registrado de alguma forma ali, alguma papeleta, ou de algum meio ele registre quando ele começou o trabalho e quando ele terminou o trabalho, para que fora desse período você pague com sobreaviso, que é 1/3 do valor da remuneração. E dentro do período que ele efetivou algum trabalho fora do horário de trabalho, normal de trabalho, aí ele receba como horas extras, né, que é o valor da hora normal de trabalho acrescido de no mínimo 50%, tá? Então assim é que funciona o nosso famoso sobreaviso. Súmula, pessoal, talvez, pelo menos nos meus vídeos eu falo bastante de algumas súmulas, eu cito algumas súmulas. O que são as tais súmulas? É assim, pessoal, quando existe um processo trabalhista, esse processo trabalhista ele encerra basicamente com alguma sentença, tá? Então foi sentenciado, houve uma decisão de um juiz sobre aquele caso, ele deliberou sobre aquele caso. E quando vários juízes deliberam de forma bem parecida, eles tomam as mesmas decisões em casos muito parecidos, eles começam a criar uma uniformidade de decisões. E aí os tribunais tendem a tentar unificar essas decisões, porque elas são tantas decisões, tantos casos repetitivos e tantas decisões que são, na prática, eles percebem que são as mesmas, no mesmo sentido, a decisão desse juiz, o outro entende igual e o outro entende igual, eles acabam uniformizando as decisões. E eles se uniformizam por meio de súmulas. Essas súmulas elas servem então exatamente para isso, para criar uma diretriz entre o tribunal, lá dentro do tribunal, para que os juízes comecem a seguir.
no momento que eles façam as suas decisões, eles utilizem, estou tomando essa decisão com base na súmula. A súmula diz que o ideal nesse caso é que nesse caso é entendido dessa forma. Tá certo? Então isso é uma súmula. Suspensão, pessoal. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. São duas coisas diferentes. Suspensão e interrupção é quando o empregado para de trabalhar, tá? Por algum motivo ele está parado. Ele não está trabalhando, está afastado do trabalho. Só que algumas elas têm repercussão na remuneração e outras não. Por exemplo, licença maternidade. Licença maternidade, férias. Nesse caso da licença maternidade das férias, ele tem recolhimento de FGTS, tá? Então essas coisas a gente chama que ele está com o contrato interrompido, não suspenso, interrompido. Quando ele sai de auxílio-doença, aí nesse caso a gente diz que o contrato está suspenso. Então essas são as diferenças ali que existem entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, tá? Contrato de trabalho temporário. O temporário, pessoal, é assim, é bem difícil, tá? Pelo menos na minha região, nem conheço empresa que forneça mão de obra de trabalho temporário. Mas muitas vezes os empregadores sentem necessidade de substituir empregados em determinadas ausências. Por exemplo, uma empregada vai sair em licença maternidade, eu precisava substituir. Tem empresas especializadas que elas fornecem mão de obra de trabalho temporário, tá? Não é terceirização. Terceirização é assim, você não tem empregado, vem uma outra empresa com empregados deles e toca o serviço. O trabalho temporário é assim, você tem o seu empregado se afastou por algum motivo, auxílio doença, maternidade, alguma coisa, e aí você pegou um temporário para ficar no lugar do seu empregado por alguns meses apenas, fazendo as mesmas coisas e recebendo a mesma coisa. E esse então é um empregado temporário. Por meio de uma empresa interposta de trabalho temporário, você faz a contratação dessa empresa, ela coloca um empregado para substituir o seu. Então não é algo que a gente costuma ver muito por aí. Também acontece quando você precisa às vezes elevar a produtividade. Então, preciso de mais empregados no final do ano. Então você contrata uma empresa de trabalho temporário que vai te dar mais alguns empregados ali para esse final do ano. Então, mas é difícil, as empresas nem sempre, pelo menos eu conheço poucas empresas que trabalham com temporário, assim, justamente por causa do custo, né? Que é difícil você dizer que essa empresa ela vai conseguir ter um custo menor do que se você contratasse, por exemplo, vou contratar alguém por 90 dias, só no período de experiência ali, que ele vai me ajudar por 90 dias. Então, nem sempre, a maioria das vezes você vai ver que não compensa contratar o temporário do que você contratar direto, tá? Então esse é o nosso trabalho temporário. Terceirizado. Terceirizado, então já dei uma palhinha mais ou menos do que é. É assim, a empresa não quer se incomodar com determinado tipo de serviço. Eu tenho aqui as minhas atividades, eu sou uma indústria, isso e aquilo. Então o meu negócio é produção daquele negócio ali, é produção de maquinário, eu fabrico máquinas, né? Então eu não quero saber de vigilante, não quero saber de limpeza, não quero ter esse tipo de preocupação com atividades que não são relacionadas à minha atividade fim. Então essas determinadas outras atividades, como limpeza, segurança, portaria, muitas empresas terceirizam. Ou seja, você não contrata nenhum empregado para isso e você terceiriza. Você contrata uma empresa que ela colocará os empregados dela ali, não estarão subordinados a você, eles estarão subordinados a eles. Você tem que reclamar alguma coisa? Você reclama com a empresa, não com o empregado. Você não pode advertir esses empregados, não pode demitir, você não pode dar suspensão. Você simplesmente vai falar para a empresa, aconteceu um problema, isso, aquilo, com esse empregado que estava aí no último turno, e se puder eu prefiro que você substitua ele. Aí eles tiram esse empregado, vão realocar em outra empresa provavelmente e colocam outro empregado ali, tá? Então essa é a terceirização. E hoje é permitida a terceirização inclusive da atividade fim. Então se eu quiser ser uma indústria e quiser terceirizar a minha produção ou parte da minha produção, eu posso sim terceirizar. Pego uma indústria menor, terceirizo para ela fazer a parte da minha produção, da montagem disso, daquilo,
posso terceirizar sim a minha atividade fim. Hoje isso é lícito, tá? Não é mais só as outras atividades. A atividade fim da empresa também pode ser terceirizada. Tipos de remuneração dos empregados: mensalistas, horistas, comissionistas, tarefeiros, safra, entre outros. Então, remuneração de empregados nós temos muitas, tá, pessoal? Então, o mensalista, aquele que recebe um salário mensal, no geral é isso. O horista, aquele que cada hora de trabalho, ele recebe por hora de trabalho. Então, cada hora de trabalho dele você remunera. Então, se ele fez 100 horas de trabalho esse mês, você remunera 100 horas de trabalho, tá? Se ele fez 200 horas de trabalho, você remunera 200 horas. Então ele não tem um salário fixo, ele remunera pela quantidade de horas que ele trabalha para você, tá? Comissionistas. Comissionistas é aquela pessoa que não tem um salário fixo normalmente. O comissionista puro, tá? Não tem salário, ele recebe só comissão. Então assim, ele vai receber toda vez que ele efetuar uma venda, ele recebe um percentualzinho. Então isso ele é comissionado para cada venda que ele fizer. Só que ele existe um piso, tá? É obrigatório o comissionista não receber apenas para cada comissão, para cada venda dele, ele precisa ter pelo menos um piso garantido caso ele não atinja, com as comissões, ele não atinja aquele piso. As comissões dos DSR não atinjam aquele piso. Digamos assim, o piso da categoria previsto na convenção para vendedor do comércio de São Paulo, por exemplo, é R$ 1.500. E o cara vendeu bastante até, mas não chegou nos 1.500. Entre comissão e DSR de comissão, chegou em 1.200. Ele não atingiu o piso previsto na convenção. Então, nesse caso, ele recebe essas comissões de R$ 1.200, comissão e DSR de R$ 1.200, e o empregador é obrigado a complementar os outros R$ 300 como um complemento de salário normativo, porque ele não atingiu o piso. E se ele atingisse, se as comissões dele dessem R$ 2.000, aí não tem que complementar nada porque foi superior ao mínimo que ele tinha que receber, tá bom? Tarefeiro. Tarefeiro é pouco comum da gente encontrar por aí, tá, pessoal? Hoje está bem escasso. O tarefeiro, ele recebe por cada tarefa. Eu mesmo conheço nenhum tarefeiro. Ele recebe por cada tarefa que ele realizar. Então é bem raro hoje de se encontrar. Safra, aí você vai ver o por safra é mais nas atividades rurais. Ali na nossa agricultura, tá? A gente vai encontrar bastante trabalho por safra. Então do período da safra ele está contratado ali para receber pela safra, tá? Que mais que nós temos ali, pessoal? Próximo item é o trabalho noturno. Trabalho noturno é para todo empregado que trabalhar após as 22 horas, tá? Isso eu estou falando trabalhador urbano, porque o trabalhador rural aí a gente tem algumas especificações da pecuária, da agricultura, tudo mais. Então vou me limitar ao urbano. O urbano é a partir das 22 e ela termina, o horário noturno, ele vai terminar às 5 horas da manhã, tá? Então sempre que você tiver um empregado que trabalha entre as 22, parte da jornada dele cai entre as 22 e as 5 da manhã, ele vai receber algo, além do salário mensal dele, ele vai receber um negócio chamado adicional noturno, que é de no mínimo 20% da remuneração dele. Então ele recebe um adicional por estar trabalhando à noite. Então é isso que ele ganha mais do que o empregado que trabalha diurno. Porque você sabe que ele tem um desgaste maior, né? Porque o sono de quem inverte, né, dorme de dia para trabalhar à noite, não é o mesmo descanso de quem certamente trabalha de dia e dorme à noite normalmente, tá bom? O que tem que tomar de cuidado ali no trabalho noturno, pessoal, é que já existe súmula do TST há muito tempo, aliás, que fala o seguinte: se você cumprir integralmente a sua jornada no período noturno, por exemplo, ele começa a jornada dele a partir das 10 horas, tá? Então ele começou às 10 horas e ele foi até, por exemplo, às 4 da manhã. Às 4 da manhã ele teve que prorrogar, ele continuou trabalhando e foi até às 6 horas. Então quando ele trabalha, nesse período, ele trabalhou a jornada dele toda a noite e ele prorrogou esse trabalho até às 6 horas da manhã, essa súmula diz que neste caso o empregado receberá adicional noturno não somente até às 5, mas até o final da sua jornada, até onde ele parar, porque ele trabalhou integralmente sua jornada noturna e prorrogou, tá bom? Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Transferência de empregado, pessoal.
Bem rapidinho, já estamos terminando os últimos 3 temas, transferência de empregado. Então é quando você vai transferir um empregado para uma localidade diversa da qual é prevista para o contrato dele. Tá? Então se diz, ele foi contratado para Campinas e agora eu quero mandar ele lá para Minas Gerais, para alguma cidade de Minas Gerais. Você tem que saber que a regra geral é que é vedado você transferir o empregado para uma localidade diversa do contrato dele sem a anuência dele. Tá? É vedado você fazer isso sem ele concordar. Agora, é permitido você fazer isso em alguns casos. É permitido quando for o cargo de confiança, que é o artigo 62, inciso 2 da CLT, e quando no contrato de trabalho a atividade seja implícita ou explicitamente já tratado isso de forma explícita ou implícita no contrato, de que ele certamente vai precisar ser transferido, residir em outras localidades com o passar do tempo. Por exemplo, é um vendedor, ele trabalha como fazendo representação e ele segue uma região grande de cidades, então ele acaba se mudando continuamente, né? Então isso já está praticamente implícito na condição dele, se estava escrito tudo isso no trabalho, que ele vai seguir uma região, né? Então não precisa nem estar dizendo que ele concorda ou que será necessário que ele seja transferido. Ali a condição você já entende que está implícito ali que ele vai precisar fazer isso. Ou quando tiver explícito mesmo, quando tiver expresso no contrato dizendo isso, tá? Aí a gente tem algumas diferenças, tá? Alguns pontos importantes. Quando houver essa questão da transferência, desses cargos que eles não precisam concordar, que é o artigo 62, que é o seu cargo de confiança, que é o seu gerente, cargo de confiança, artigo 62, inciso 2 da CLT. E quando são essas pessoas ali, vendedor externo, de região, essas questões que eles não precisam concordar, mas você precisa comprovar a real necessidade do serviço. Então, por exemplo, assim, eu mandei o meu gerente de Campinas para Minas Gerais. Meu gerente, artigo 62. Mas por que eu mandei ele para lá? Eu mandei para lá porque eu estou abrindo uma filial e é ele quem vai constituir aquela filial. Então é uma real necessidade do serviço. E aí a gente tem também um outro ponto bem importante, pessoal, que é a questão do adicional de transferência. O adicional de transferência ele é de 25% e ele é devido na seguinte condição. Quando o empregado for obrigado a mudar de domicílio, ou seja, ele saiu dessa cidade, foi para outra cidade, lá ele constituiu um endereço, ele tem comprovante de residência em nome dele, ele recebe carta em nome dele lá naquele lugar, tudo mais. Quando houve uma real mudança de domicílio e ela for em caráter temporário, ou seja, ele vai ficar por um ano, 2 anos, 6 meses, ele vai receber adicional de transferência. Tá? Se for caráter definitivo, tipo, mandei meu gerente lá para Minas Gerais, e aí ele vai ficar lá, vai tocar aquela filial para o resto da vida, né? Enquanto ele durar, aguentar, ele vai tocar aquela filial. Nesse caso é definitivo, então ele não recebe adicional de transferência, não é devido, quando for definitivo. Só que o que é devido em ambos os casos? As custas da mudança dele, da mudança da família, a despesa com o caminhão de mudança, passagens deles para ir para lá, essa mudança os custos da mudança, da transferência, é tudo puxado pela empresa, pelo empregador e não pelo empregado, tá? Então isso é importante. O Vale Transporte, mais do que conhecido aí por todo mundo, né? Então tem que ser concedido para o seu trabalho da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, então pelo número de vales transportes que ele precisar. Então se ele vai trabalhar, depois ele volta para casa almoçar, depois ele vai de volta para o trabalho de ônibus de novo, depois ele volta para casa de novo, então ele usa 4. Ele declara que ele usa 4, você é obrigado a conceder 4. Se ele declara que vai usar 2, você só é obrigado a conceder 2. O Vale Transporte é para utilizar o ônibus, então não adianta você
ele te pedir vale transporte, ele fica andando de moto só, ele não vai de ônibus, ele não usa ônibus. Você vê ele usando só moto, ele estaciona inclusive a moto na frente da sua empresa, mas ele te pediu vale transporte. Nesse caso pode chegar até uma justa causa se ele continuar praticando isso. Então você pode adverti-lo, né? Falar, olha, você me fez uma solicitação aqui por escrito de uso de vale transporte e não está utilizando. Aqui eu te flagrei aqui vindo trabalhar de moto, então está advertido aqui. Então ou você muda a condição ali e diz que você vai desistir do vale transporte, ou para de vir de moto e começa a utilizar o ônibus. E a pessoa, se ela não se regrar, continuar igual, pegando o vale transporte e vindo de moto, você pode ir dando advertência, suspensões, até que chegue a uma justa causa, tá bom? O empregado ele participa com um valorzinho ali do custo desse vale transporte. No geral, a regra geral é 6%, mas você tem que olhar a sua convenção coletiva, porque eu conheço algumas convenções que trazem de 3%, por exemplo, 4% também. Tá? E entre outras, aí, o nosso mundão afora aí tem muitas convenções coletivas, que eu não vou conhecer todas, obviamente. E o vínculo empregatício, que é o nosso último tema, pessoal. Vínculo empregatício é tudo que todo empregado possui. Então, assim, não adianta você contratar alguém e falar, não, ele é autônomo, mas eu pago o salário, ele cumpre horário, às vezes ele tem até uniforme, ele tem dia fixo, ele tem horário fixo, ele recebe ordens, eu digo para ele como é que ele tem que fazer as coisas, eu brigo com ele quando ele não faz do jeito que eu quero, então ele não é autônomo, então ele tem um vínculo empregatício, entenderam? Então tem que tomar cuidado com quem vocês contratam, por exemplo, por RPA, dizendo, ele é autônomo. Mas aí quando você dá todas essas características, eu dou um salário, eu digo para ele como é que ele tem que fazer, eu controlo ele, eu digo que ele tem que estar aqui 8, 12, 14, 18, eu digo que ele tem que estar aqui de segunda a sexta, tudo mais, isso aí é vínculo empregatício, pessoal. Então isso aí, essas são as características do vínculo empregatício. Então se a pessoa tem tudo isso aí, então ele pode pleitear na justiça, caso você não tenha registrado ele como empregado, ele pode vir a pleitear na justiça pedindo então o vínculo empregatício. Então aqui eu termino mais este vídeo, espero que tenham gostado. Foram inúmeros temas, mais de 70 temas aí tratados nesses vídeos ali do DP de A a Z. Lógico, eu fiz bem curtinho ali as definições de cada tema, são em poucas palavras, é só algumas coisinhas básicas mesmo para vocês verem, lembrarem, ou quem está começando também pegar um pouquinho de cada tema aí, mas para dar uma noção bem legal, uma noção bem geral aí para todo mundo. Tá bom? Espero que tenham gostado, continue curtindo nossas redes sociais, curtindo nossos vídeos, compartilhando, e espero você até o nosso próximo vídeo. Até mais!